Eu quero que você observe obra de restauração, é o assunto que nós vamos hoje tratar com vocês. Deixa eu mostrar uma informação para vocês que é muito importante. Na década de 70, 75% de nossos membros frequentavam regularmente a igreja. Você sabe o que significa isso? Nós temos quantos cultos durante a semana? Me ajudem. Quantos cultos? Não, 4 cultos. Sábado de manhã, sábado à tarde, quarta-feira e domingo à noite. Quando o membro da igreja frequenta pelo menos 2 cultos, nós consideramos, por efeito de estatística, que ele frequenta de forma regular a igreja. Na década de 70, 75% dos membros frequentavam a igreja regularmente. E hoje, nós temos 45% dos membros apenas estão frequentando a igreja de forma regular. O que vocês acham disto? É bom ou não é bom? Veja só o que nós temos aqui. 65% de nossos membros na década de 70, eles dizimavam. Hoje, nós temos 30% dos membros que estão dizimando. Eu pergunto para vocês, a igreja nesses últimos 35, 40 anos, ela melhorou ou ela piorou? Piorou ou melhorou? Vocês estão divididos. Depende, pastor, depende para onde você olha. Se nós olharmos para, por exemplo, escola adventista, nós melhoramos ou pioramos? Melhoramos e muito, muito. Quem era a escola adventista há 35, 40 anos atrás? Eram pequenas escolas em fundos de igreja, né? Hoje nós temos boas escolas que competem com as grandes escolas aí do país. E se nós olharmos para a igreja física, nós melhoramos ou pioramos nos últimos 35 anos? Melhoramos muito, né? Por exemplo, a igreja de São José dos Campos. Quem era a igreja de São José dos Campos, o físico dessa igreja há 35, 40 anos atrás? O que é hoje? Quantas igrejas nós temos hoje nesta cidade e quantas igrejas tínhamos há 30 ou 35 anos atrás? Então você percebe, em alguns aspectos nós melhoramos, né? A população adventista, por exemplo, no Brasil, há 35, 40 anos atrás, nós éramos menos que 500 mil adventistas, muito menos que isto. Hoje nós somos 1.600.000 adventistas. Melhoramos ou pioramos? Melhoramos. Agora, veja só, hoje nós temos em média, nós temos hoje cerca de 3 livros do Espírito de Profecia nos lares de nossos irmãos. Essa é a média hoje. Há 35 anos atrás nós tínhamos em média 7 livros do Espírito de Profecia nos lares de nossos irmãos. Melhoramos ou pioramos? Não é incrível? Aonde estão as nossas vigílias que nós fazíamos no passado? Hoje nós temos igreja, irmãos, que passa o ano inteirinho, ela não fez uma vigília. Nós temos igreja hoje que termina o ano, não fizeram uma cerimônia de Santa Ceia. Eu pergunto, melhoramos ou pioramos? Né? Há 35 anos atrás, vocês se lembram? Quando uma família dizia assim, vamos visitar a igreja de São José dos Campos. Um exemplo apenas. Né? Então a família vinha sábado de manhã, visitava São José dos Campos, né? Quando terminava o culto, sábado de manhã, essa família saía ali na porta da igreja, 4, 5 famílias da igreja vinham e convidava aquela família visitante para almoçar em casa. É verdade ou não é? E hoje? Hoje, se bobear, a pessoa, ou ela vai jejuar ou ela vai para um restaurante, se ela vem visitar algumas igrejas. O que aconteceu com a nossa igreja? Eu tenho um irmão de 40 anos. Meu irmão nasceu num sábado pela manhã, e naquela ocasião nascia com parteira, lembram? A parteira vinha em casa, né? No dia que meu irmão nasceu, sábado ali pela manhã, as irmãs, praticamente todas da igreja vieram e deram atenção para minha mãe. E naquela ocasião fazia, como é que chama? As mulheres faziam 40 dias de dieta, né? Então, as irmãs da igreja, 40 dias de dieta da minha mãezinha, as irmãs vieram em casa e elas cozinhavam, cuidavam de mim, das minhas irmãs, mandavam minhas irmãs para a escola, era aquele cuidado todo, né? Ajudaram a cuidar do umbiguinho do meu irmão, aquela coisa toda. Hoje, quando as nossas irmãs, elas dão à luz, quando os filhinhos estão nascendo de nossas irmãs em nossa igreja, que dia normalmente nós conhecemos os filhos que estão nascendo em nossa igreja? No dia da apresentação, aqui depois de 1, 2 meses, o que aconteceu com a igreja? Vocês percebem? Nós melhoramos em alguns aspectos e pioramos em alguns aspectos. E nós pioramos onde não poderíamos piorar, que é a questão espiritual.
Então, queridos, olha que coisa interessante. A preocupação da igreja mundial não é com a redução de dízimos e ofertas. E eu estou sendo muito honesto quando eu digo isso aqui para vocês. A preocupação da igreja mundial não é porque na década de 70, 65% dos membros eles dizimavam e hoje 30% da igreja está dizimando. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação, o que é? É com a vida espiritual da igreja. Porque se a vida espiritual da igreja estiver boa, a dizimar e ofertar é uma resposta, ok? É uma resposta. Então, nós não precisamos falar em dinheiro, nós não temos que pedir dinheiro para a igreja. O que nós precisamos é de uma igreja restaurada, uma igreja que esteja espiritualmente bem. Pessoas que quando saem da igreja e vão para os seus lares, eles saem daqui com o espírito tranquilo. Pessoas que são verdadeiros cristãos no convívio onde eles estão. Esta é a preocupação da igreja. E eu queria mostrar uma coisa para vocês linda. Eu ganhei essas fotos aqui de um pastor amigo. E o que vocês estão vendo aqui, agora, nesse momento, são duas ilhas adventistas lá no Guadalcanal, lá no Pacífico. O que é que vocês estão vendo ali? Me ajudem. Uma palhoça, não é? Na verdade, isso aí é uma igreja. Aqui está um outro ângulo dela. Nesta ilha, lá no Guadalcanal, 100% dos membros são adventistas. E olha, irmãos, eles estão aí reunidos no sábado. E o que chamou a atenção desta igreja, a conferência geral, foi o fato de que 100% das pessoas que frequentam essa igreja, 100% são dizimistas e ofertantes. E a conferência geral diz assim, mas como que uma igreja lá numa ilha, não é? E é interessante que esta ilha, nossos irmãos vivem aí com a pesca e a plantação de batatas. E quase não há dinheiro, existe muita barganha de mercadorias. E a fidelidade é uma coisa tremenda. Então, um pastor, e foi ele quem me cedeu essas fotos, ele disse, olha, nós fomos lá verificar o que acontece com aquela igreja. A fidelidade, o nível de fidelidade é muito grande. E deixa eu mostrar uma outra foto aqui para vocês. Vocês estão vendo esse irmão aí? É o primeiro ancião da igreja. O que é que vocês estão vendo atrás dele? Uma pequena casa, ok? Esta pequena casa, no chão ali, perto do irmão, no chão, vocês estão vendo ali 2 baldes? Que cores? Azul e amarelo? São 2 baldes? Não são 2 baldes, olha bem. O azul é o envelope de dízimo. E o amarelinho é o envelope de ofertas. Sabe o que acontece, irmãos? A maioria de nossos irmãos que trabalham aí nessa ilha não tem dinheiro. Então sabe como que eles ofertam e dizimam? Sábado pela manhã, o irmão então tem lá 4 sacos de batatas para trazer como dízimo para a igreja. Então ele não tem condições de trazer as batatas, 4 sacos de batatas. O que é que ele faz? Então ele pega ali 4, 5 batatas e traz com ele. E no momento da adoração, então o diácono pega o balde azul, representando ali os dízimos, e ele vai passando. E o irmão então deposita ali as batatas que representam o dízimo que ele tem lá em casa, e depois o pastor é orientado e passa lá então recolhendo os dízimos, e é assim que funciona. O mesmo acontece com as ofertas. E o pastor que me contou essa história e me deu essas fotos, ele disse assim, Ivan, no sábado pela manhã aconteceu uma coisa incrível. Um menino de aproximadamente assim 10 para 11 anos, ele, na hora do culto, na hora que os diáconos estavam recolhendo ali dízimos e ofertas, esse menino se aproximou comigo, ele tinha na mão uma folha de bananeira e um peixe grande, lindo. E ele chegou pertinho de mim e disse assim, pastor, eu nunca entreguei o meu dízimo na mão de um pastor, o senhor poderia receber o meu dízimo? E eu vi aquele peixe lindo, eu digo, mas filho, que peixe bonito. Ele disse, é da minha família, pastor, a minha família nós pescamos. E o pastor então disse assim, mas filho, e os outros 9 peixes, aonde estão? E o menino respondeu assim, sabe pastor, os outros 9 ainda estão lá no mar. Ontem, pastor, foi sexta-feira, foi o único peixe que nós pegamos. E aqui na ilha nós temos um princípio. O primeiro é de Deus. E esse foi o único peixe que nós pegamos ontem, pastor, e eu queria oferecer como dízimo ao Senhor. E os outros 9, o que vai acontecer? Bom, pastor, nós vamos pescá-lo durante a semana com a graça de Deus. E tem um porém, pastor, os 9 também não pertencem totalmente a nós, porque ainda temos que tirar a oferta dos 9. Vocês entendem, irmãos, o grau de espiritualidade? E o pastor me disse assim, Ivan, quando os irmãos cantam nessa ilha, eu estive lá durante alguns dias, a impressão que eu tive é que quando essa igreja canta,
não há instrumento, não há energia ali, não há instrumentos para acompanhá-los. No entanto, quando esses irmãos cantam, a impressão que nós temos quando eles cantam é que anjos estão cantando, a impressão é que há uma orquestra acompanhando esses irmãos. O fervor espiritual é tremendo. E quando eu saí da ilha, eles disseram: pastor, o senhor pode pregar tranquilo, o senhor pode ir como missionário tranquilo pregar, porque nós estaremos aqui pela graça de Deus, mantendo a nossa fidelidade em dízimos e ofertas, para manter os nossos obreiros. Isso chama, pastores, irmãos queridos, um nível elevado de espiritualidade. Então vocês percebem onde nós vamos chegar hoje? Se nós estamos bem espiritualmente, dízimo e ofertas é simplesmente uma questão de resposta da nossa parte para com Deus. E eu queria estudar com vocês na Bíblia um assunto muito especial. Vocês estão vendo aqui? Essa é a casa do tesouro. As batatas representando os dízimos do Senhor. Colocam tudo dentro daquela casinha. Aí está o pastor, aí está a nossa irmã tesoureira, o irmão ancião ali, né? E uma coisa linda, fidelidade, né? Como nós vimos agora no Sérgio, ali na questão do sábado, né? Nessa história do Provai e Vede. Pessoas que se destacam pela fidelidade ao Senhor. Normalmente, elas têm um alto nível espiritual. Leiam esse texto comigo, queridos. Olha só. Eu acho muito lindo esse texto. Esse texto foi escrito por Ellen White antes que ela terminasse o ministério, 70 anos de ministério profético. E ela diz assim, quase no final do seu ministério: Neemias apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história da terra. Vocês entendem o que ela coloca ali? Neemias apresenta um quadro de uma obra de restauração, não reforma, restauração. O que é uma restauração? Como que se restaura alguma coisa? Restaurar é dar vida. Ou seja, Neemias, o livro de Neemias, que nós temos na Bíblia, ele oferece um quadro de restauração, e esse quadro de restauração, ele é espiritual. E ele diz assim, essa restauração espiritual, ela deve estar presente onde? Onde, queridos? Leiam lá comigo. Nos últimos dias da história da igreja. Eu pergunto a vocês, nós estamos nos últimos dias da história da igreja ou não? Nós estamos. Eu não quero ser sensacionalista, nunca. Mas eu tenho no meu coração que a maioria de nós, aqui presentes, nós veremos Jesus voltar em vida. Eu tenho isso no meu coração. Irmãos, só não vê quem não quer. Você olha para o mundo hoje, você percebe que tem alguma coisa de estranho. O próprio mundo diz, olha, alguma coisa está errada. Não tem nada de errado. É o mundo anunciando, confirmando a profecia, que Jesus em breve vai voltar. E eu tenho no meu coração que muitos de nós estaremos vivos quando Cristo voltar. Então, queridos, se nós vivemos nos últimos períodos da história dessa terra, então, olha a mensagem que a serva de Deus tem para nós. Uma obra de restauração espiritual tem que acontecer hoje em nós. E eu gostaria que hoje o Espírito de Deus trabalhasse no teu coração enquanto eu estiver falando agora. Para que você saia daqui hoje com esse Espírito. Eu preciso fazer uma obra de restauração na minha vida e, segunda coisa, na tua família. Se eu em minha vida tiver uma obra de restauração pelo Espírito de Deus e em minha família, a nossa igreja será restaurada e nós cumpriremos a pregação do Evangelho. Queridos, reforma de Neemias. Neemias havia voltado para a Pérsia, ok? E os idólatras contaminaram por sua presença o próprio recinto do templo. O que é que está acontecendo aqui? Bom, primeira coisa, Neemias não era profeta. Era um irmão comum, ok? Que tinha em mente, por estudar a palavra e as profecias, ele tinha em mente que o povo de Deus, onde nasceria o Messias, que estavam lá na Pérsia como escravos, eles não poderiam mais ficar lá como escravos. Eles precisariam voltar para Jerusalém, eles precisariam viver como povo de Deus, porque da tribo de Davi, da tribo de Judá, nasceria o Messias. E estudando a palavra de Deus, um membro da igreja, Neemias, chegou à seguinte conclusão: nós temos que voltar para Jerusalém e restaurar a cidade de Jerusalém. E ele convenceu um grupo de irmãos. E ele conseguiu também dinheiro do governo persa.
E ele vem para Jerusalém, ali está a cidade totalmente destruída, e ele faz agora um movimento, um trabalho para a restauração dos muros de Jerusalém e também da cidade de Jerusalém. E Neemias, um homem muito preciso, muito abençoado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele então organizou aquele grupo de pessoas que vieram. Então ele organizou os engenheiros, os pedreiros, ele organizou tudo e organizou em primeiro lugar, ele restaurou o culto em Jerusalém. Então, queridos, quando Neemias ele disse, olha, agora nós vamos reconstruir a cidade, não é? Então ele diz assim, nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade de maneira correta. Então ele estabeleceu ali o sacerdócio e o culto a Deus, foi tudo plenamente organizado, e quando estava tudo direitinho e a construção acontecendo, Neemias disse assim, agora, queridos, é o seguinte, vocês permaneçam aqui, aqui está Eliasibe, o sumo sacerdote, ele vai ficar aqui cuidando de vocês, eu volto para a Pérsia e vou buscar mais recursos e vou animar os irmãos nossos que ficaram lá, para que voltem e venham para cá, porque nós precisamos dar condições para a vinda de Emanuel, Messias. E assim ele voltou para a Pérsia. Porém, quando ele volta para a Pérsia, olha o que diz o livro de Neemias, os idólatras contaminaram por sua presença o próprio recinto do templo. O que foi que aconteceu? Vejam só aqui. Eliasibe, o sumo sacerdote, ele faz uma aliança ilícita com Tobias, que era um amonita. Vocês se lembram da mensagem de ontem? Os amonitas e moabitas, um povo totalmente contra os princípios de Deus. E agora, queridos, o Eliasibe, o sumo sacerdote, ele faz uma aliança com Tobias, que era um sacerdote de Baal. E olha só o que diz o texto, lá em Neemias capítulo 13, verso 1, diz que Eliasibe permitira Tobias ocupar um apartamento anexo ao templo, que era a casa do tesouro, né? E ali ele então estabelece a sua casa. E Tobias, naturalmente, ele faz então ele exerce uma influência muito negativa sobre o povo de Deus que ali está, não é? E eles então começam a ter algumas dificuldades. Primeira coisa que Tobias fez, nós não precisamos de sacerdotes aqui, viu, Eliasibe? Para que sacerdotes? Nós estamos em época de restauração, nós precisamos aqui de pessoas que trabalhem. Então sabe o que nós deveríamos fazer aqui? Nós deveríamos pegar os sacerdotes, os levitas, que ficam só preocupados com culto e adoração, eles deveriam ir trabalhar como todo mundo está trabalhando. E eles eliminaram o sistema sacerdotal e levítico daquela ocasião. Outra coisa, não precisamos de dízimos e ofertas também, disse Tobias. Porque os dízimos e as ofertas que vocês estão trazendo para alimentar essa máquina de sacerdotes, vamos usar isso na reconstrução. E o povo gostou da ideia. Então é por isso que nós encontramos, não seria possível mostrar maior desprezo a Deus do que conferir favor semelhante a este inimigo de Deus e a sua verdade. E eles praticaram naqueles dias, queridos, o que nós chamamos de quê? Sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura do santo com o profano. Ou seja, o povo de Deus, que deveriam estar se preparando para a vinda do Messias, se misturam com o culto de Baal, né? E aí houve o sincretismo. Queridos, o santo e o profano nunca pode ser aceito por Deus. Luz e trevas não são coesas. Nós não podemos oferecer para Deus, num culto, algo que tenha luz e algo que tenha trevas. E olha o que acontece. Nós temos essa informação. Ao retornar da Pérsia, algum tempo depois, Neemias então convenceu um grupo de irmãos, conseguiu recursos, e ele volta feliz, ele vem cantando, louvando, o povo vem com um espírito animado lá da Pérsia, porque eles vinham para restaurar Jerusalém, e a mentalidade deles estava totalmente voltada para a vinda do Messias. E quando Neemias chega, quando ele chega ali na reconstrução em Jerusalém, Neemias, ele tomou de pronto, diz o texto, medidas para expulsar o intruso. Porque quando Neemias chegou, queridos, ele viu ali, olha, algumas coisas não estavam acontecendo como deveriam acontecer. E Neemias, ele diz assim, olha, muito me desagradou, ele declara, muito me desagradou. Essa é uma mensagem que eu queria que você, líder de igreja, agora observasse com muito carinho. Muito me desagradou, disse Neemias. Neemias, ele era um líder. E nós temos hoje na igreja muitos líderes. E o que Neemias está transmitindo aqui, meus queridos irmãos líderes, é o seguinte:
muito me desagradou. Nem sempre estar no papel de líder é um papel assim muito bom, nem sempre. Às vezes, há algumas coisas que nos desagradam. E Neemias diz assim, de sorte que eu lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Vocês percebem o que ele faz? Percebe, irmãos, vocês que são líderes? Ele quando percebeu que Tobias, um amonita, estava morando dentro do templo, ele pega a casa do tesouro, onde se recolhia dízimos e ofertas, e ali ele monta a casa dele. Muito me desagradou, disse Neemias, mas eu peguei todos os móveis da casa de Tobias e lancei para fora. Ali ele pega a geladeira, micro-ondas, sofá, mesa, tudo e ele lança para fora. Vocês percebem, irmãos líderes, o que ele está fazendo? É assim que diz Mateus, que o vosso sim seja sim, e que o vosso não seja não. Queridos, nós os líderes, nós temos que sempre tomar posição, porque dependendo da nossa liderança, reage o nosso povo. E vou lhe dizer uma coisa com muita segurança, a nossa igreja, ela é um reflexo vivo da nossa liderança. Muito me desagradou, disse ele, mas eu tive que pegar todos os móveis da casa de Tobias e eu tive que lançar para fora. E ele diz assim, olha, as ofertas tinham sido mal empregadas. Isto estava desencorajando a liberalidade do povo e haviam perdido o seu zelo e fervor e relutavam em pagar o dízimo. Queridos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? As ofertas mal empregadas, e pelo fato de Tobias estar envolveu o culto, ele trouxe sincretismo para o culto, isso afetou a espiritualidade do povo. Então o povo relutava em trazer dízimos e ofertas. Percebem? Nós respondemos com dízimos e ofertas. Se o nível espiritual nosso está baixo, nós temos infidelidade. Se nós estamos num nível espiritual maior, nós temos fidelidade. E olha só, queridos, Neemias faz uma reforma, e é neste assunto que Ellen White está dizendo, uma obra de restauração deve ser feita na igreja, como foi feito nos dias de Neemias, na igreja que viver nos últimos dias dessa história. Então, queridos, eu quero que você preste agora muita atenção. 3 elementos básicos Neemias usa na sua restauração. Primeira coisa, o que ele fez? Vamos lá. Querem ler comigo? Podem ler comigo, por favor. Tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. O que é que Neemias está fazendo nesse primeiro momento da sua restauração? Ele está mexendo na questão física. Ele lança fora da casa de Deus tudo que Tobias havia trazido, que estava profanando o templo de Deus, e ele agora coloca, ou seja, o sentido aqui, queridos, é a questão física. Ele coloca o templo em condições de receber o povo para adorar a Deus em espírito e verdade. E eu quero dizer para você uma coisa muito especial em relação a isso agora. A nossa igreja, onde nós prestamos o culto a Deus, deve ser a melhor possível. E eu vou explicar para você uma coisa muito importante. É fundamental a natureza de Deus o doar. E Deus quando doa, Deus quando dá, Ele sempre dá para nós o melhor. E Deus não obriga nós a darmos nada para Ele, mas quando nós decidimos dar para Deus alguma coisa, Ele exige que também seja o melhor. Então, queridos líderes, as nossas igrejas devem ser o melhor para Deus. Nós devemos dar para os nossos irmãos igrejas bonitas, bem pintadas, bem iluminadas. É isso que Neemias está fazendo. Hoje nós temos igrejas aí no mundo aí fora que nós até acusamos dizendo, são igrejas mercenárias, igrejas que não pregam a verdade, né? Porém são igrejas bonitas. E nós hoje que pregamos a verdade, falamos de Deus, falamos desse Jesus maravilhoso que nos salva, muitas vezes estamos oferecendo para os nossos irmãos um espaço físico muito precário. Igrejas às vezes mal pintadas, não bonitas. Então, a primeira coisa que Neemias faz, ele dá condições físicas para que o povo venha adorar a Deus. E dentro desse contexto ele diz assim, reuniu todos os que tinham deixado a obra da casa do Senhor e os restaurou em seus postos. O que significa isto? Ele foi lá e disse assim, vocês que são sacerdotes, levitas, vocês não foram homens chamados por Deus para estarem na enxada ou carregando pedras. Vocês devem vir e restaurar o quê? O culto verdadeiro a Deus. E esses homens tomaram então a posição de líderes espirituais e eles ofereciam agora para o povo um culto espiritual.
E dentro desse contexto da primeira reforma ainda, veja só, o resultado. Isto inspirou confiança ao povo e todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros do Senhor. Percebe, irmãos? No momento em que a igreja, o templo, ele foi restabelecido fisicamente, no momento em que os levitas e sacerdotes ofereciam culto bonito, santo e agradável a Deus, como resposta, Neemias não precisou pedir dízimo e nem ofertas, como resposta, o povo trouxe. É isso, queridos líderes, que nós precisamos entender hoje. A resposta de nossos irmãos, ela é positiva, quando nós oferecemos a eles um culto inspirador, onde nós estudamos a palavra, e onde permitimos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Agora veja o que acontece nos dias de Neemias, uma segunda coisa que Neemias observa, a profanação do sábado. Um outro resultado é a profanação do sábado, o sinal de distinção dos israelitas e de todas as outras nações. O que acontecia no dia do sábado? Olha só, queridos, eu vi em Judá. Olha que texto lindo esse aqui. Eu vi em Judá. O que foi que Neemias viu em Judá? Eu vi os que pisavam lagares no sábado. Eu vi também ali, no dia do sábado, pessoas que traziam feixes de lenhas em jumentos para serem vendidos dentro de Jerusalém no dia do sábado. Eu vi também, pessoas vendendo vinhos, uvas, figos. E os tírios, nossos vizinhos, que trabalham com a pesca, no dia do sábado, eles trazem peixes que são vendidos dentro de Jerusalém. Irmãos, este estado de coisas podia ter sido evitado se os líderes tivessem exercido a sua autoridade. Neemias os repreendeu por sua negligência do dever. Percebem? Mais uma vez eu chamo aqui a atenção de nós, os líderes da igreja. Este estado de coisa, a profanação do sábado, a profanação do templo, toda esse estado espiritual precário que acontecia naquele momento, poderia ter sido evitado se nós, os líderes, diz o texto, estivessem cumprido com o seu dever. Então nós temos uma grande responsabilidade. Alguém me perguntou outro dia, pastor, é um privilégio ser pastor, não é? Eu disse, não há nenhum privilégio, só há responsabilidades. Como líderes, nós somos responsáveis para oferecer ao nosso povo um culto, onde eles possam adorar a Deus em espírito e verdade. E dentro desse contexto, veja o que Neemias faz, ele faz uma segunda reforma. Ordenou-lhes então que as portas de Jerusalém, antes do sábado, fossem elas o quê? E não mais se abrissem até que passasse o quê? Então Neemias disse, olha, querem saber? Nós vamos ter que fazer aqui uma reforma. Então os portões de Jerusalém, no dia do sábado, eu quero que vocês, no pôr do sol da sexta-feira, nós vamos trancar os portões de Jerusalém. E pode avisar para todo mundo. Trancou os portões na sexta-feira, ninguém entra, ninguém sai, e nós vamos observar então o dia do sábado. Né? Jerusalém era toda murada, aquele portão imenso que eu mencionei ontem para vocês, era necessário 20 homens para abrir e fechar as portas de Jerusalém, e assim se fez o decreto. Eu quero contar uma coisa para você que você não vai duvidar de mim, porque se você duvidar, você vai conferir lá na Bíblia. E olha, se não estivesse escrito na Bíblia, eu digo que você não iria acreditar no que eu vou te contar agora. No primeiro sábado, quando os portões foram fechados, olha só, irmãos, o que aconteceu. Havia um soldado andando sobre os muros de Jerusalém, guardando. E de repente ele ouviu um barulho, e ele olhou por cima do muro, olhou lá embaixo, no portão, e ele viu um grupo de pessoas lá embaixo. E ele disse assim, escuta, o que vocês estão fazendo aí? E eles disseram, que bom que você apareceu, olha, por favor, mande abrir aqui os portões. Olha, o decreto de Neemias é que os portões não sejam abertos até amanhã, né? Até o findar do sábado, no pôr do sol. E eles disseram, sabe o que acontece? Nós esquecemos, mas vocês não foram avisados? Mas esquecemos, disseram eles. Olha, então, por favor, só hoje,
Porque olha, nós temos aqui vinho, nós temos aqui uvas, nós temos lenha, nós temos aqui peixes que foram pescados fresquinhos, nós não temos como perder esse material. Então, por favor, abra o portão, nós vamos comercializar apenas hoje e depois, o próximo sábado, nós vamos guardar o sábado. E o soldado disse, olha, vocês vão me desculpar, mas o portão não será aberto. E eles insistiram e o guarda disse, não, o portão não será aberto. Vocês vão ter que tomar esse prejuízo. E eles saíram xingando, lamentando, e foram embora e tomaram um tremendo prejuízo. Você acredita que no segundo sábado, estava novamente o guarda ali andando em cima dos muros de Jerusalém, e ele não ouviu novamente barulho, e quando ele olhou, não estavam lá as mesmas pessoas, o mesmo grupo? Ele disse, escuta, eu não acredito, o que é que vocês estão fazendo aí? E eles disseram, sabe o que aconteceu? Nós esquecemos. Mas esqueceram o quê? Vocês já não tomaram prejuízo semana passada? Esqueceram disso? Olha, o portão não vai ser aberto. Eles disseram, olha, hoje é diferente. Hoje o portão vai se abrir, sim senhor. E olha, fala lá para esse fanático do Neemias, que nós queremos conversar com ele. E diga para ele vir aqui, e hoje nós vamos entrar, e nós temos que vender nosso peixe, a lenha, o vinho, e enfim. E o soldado foi lá e conversou com Neemias, e Neemias disse assim, meu amigo, volte lá e diga para eles que vão tomar o prejuízo, que eles não voltem a repetir isso, porque os portões não vão se abrir mais. Eles vão tomar o prejuízo. E quando o guarda falou com eles, eles ameaçaram jogar pedras e lamentaram e xingaram, e o guarda disse, olha, vocês podem fazer o que quiserem, os portões não vão se abrir. E eles foram embora, xingando, lamentando, e tomaram novamente o mesmo prejuízo. Você vai acreditar porque está escrito na Bíblia. Mas na terceira semana, no terceiro sábado, lá estava o grupo de novo. E quando o soldado passa por cima e diz assim, eu não acredito, vocês aí, nós aqui, e hoje é diferente. Eles estavam armados e disseram, olha, hoje nós vamos entrar, nós vamos derrubar, se for necessário, as portas de Jerusalém. E pode ir lá e chama lá Neemias, diga para ele vir aqui, hoje nós não vamos tomar prejuízo. Mas gente, já 2 sábados passaram, não, nós não queremos saber, nós vamos entrar e vamos comercializar. Então vocês esperam, eu vou chamar Neemias. E chamou Neemias. Embora Neemias não fosse nenhum profeta, mas educadamente eles o chamavam de o profeta Neemias. E eles disseram, olha profeta, hoje é o seguinte, nós vamos entrar de qualquer maneira. E o senhor, por favor, abra, vamos parar com esse negócio, já tomamos prejuízo, e o dia do sábado é o melhor dia, e Neemias olhou bem e disse assim, queridos, hoje vocês não vão entrar. Vocês vão tomar o prejuízo, voltem para casa. E eles disseram, olha, o senhor não nos conhece. Hoje nós vamos entrar de qualquer maneira. Abra o portão. Vocês acham que Neemias abriu ou não o portão? Abriu. Ele disse, vocês querem que abra o portão? Eu vou abrir. Espera um minutinho. Tirou da cinta. Você lê lá na tua Bíblia depois, que eu acho isso incrível. Pegou a cinta, mostrou para ele e disse, está vendo a minha cinta? Eu vou abrir o portão, eu vou descer e vou abrir os portões. Só que eu vou bater em vocês de cinta, porque é isso que vocês precisam. Irmãos, me perdoem, mas ontem eu já falei nesse assunto, preciso repetir ele hoje para você. 24 anos de ministério. Eu não compreendo por que algumas pessoas são tão teimosas. Primeiro sábado tomaram prejuízo no segundo sábado, tomaram prejuízo no terceiro sábado e estão insistindo. Por que algumas pessoas insistem no erro? Eu não compreendo. Por que Deus é tão claro em dizer, Neemias, faça uma restauração do sábado, diga para o povo não comercializar no sábado, diga para eles que eles não vão entrar mais no dia do sábado. Eu pergunto para vocês, queridos, por que eles insistem? Não dá para entender. Nós temos hoje pessoas entre nós que são teimosas. Elas são insistentes quanto a vestuário, quanto a alimentação, quanto a forma de prestar culto, quanto a forma de dizimar, de ofertar, de guardar o sábado. Eu não compreendo por que pessoas vêm à igreja, manifestam o desejo de ir para o céu, mas o modo de vida tem que ser segundo o seu coração. Querido, você não vai para o céu nunca. Porque é uma questão de fidelidade, é uma questão de respeito aos princípios de Deus. E olha só o que aconteceu. Eu preciso explicar isso aqui para vocês entenderem a questão do sábado. Eu pergunto para vocês, o sábado é a doutrina mais importante da igreja? É a doutrina mais importante da igreja? Não, mas ela é pedra de toque. O que significa isso, pastor? Significa que
quando Jesus estiver para voltar, e hoje nós temos no mundo mais de 2.278 religiões, a Bíblia é bem clara, que quando Jesus voltar, nós teremos apenas 2 povos religiosos no mundo, os adoradores do sábado e os adoradores do domingo. Então, o sábado, ele é uma pedra de toque. Nós seremos, até duramente, eu diria, provados em relação ao sábado. Então hoje, queridos, a nossa fidelidade ao sábado vai determinar, quando nós formos provados, se nós permaneceremos fiéis ou não. Então o sábado, para ser abençoado, para que o sábado seja uma bênção na minha vida, ele precisa ser o quê? Santificado. Irmãos, acompanhe aqui, ó. O sábado é santo, certo? Por que ele é santo? Porque Deus separou este dia para ele. Então, se ele é santo, eu não tenho direito de 1 minuto sequer do sábado. 1 minuto sequer do sábado eu não tenho direito. Ele é santo. Agora, a santificação do sábado sou eu quem pratico. Então, olha, a santificação do sábado, quando acontece, eu recebo as bênçãos de Deus para esse dia. Agora, a santificação do sábado, queridos, para acontecer, eu preciso observar o sábado como tempo e eu preciso observar o sábado como caráter. Como que nós observamos o sábado como tempo? Como que eu observo o sábado como tempo? Tem a ver com o tempo. Então, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, esse tempo pertence ao Senhor. E querem um texto bíblico que é muito lindo? Lucas capítulo 23, a partir do verso 50. As mulheres, as Marias, as beatas, na morte de Cristo, quando elas viram onde Jesus fora sepultado, elas pensaram, vamos buscar aromas e bálsamos, para fazer o trabalho aqui onde Jesus está sepultado. E elas foram à cidade, compraram aromas e bálsamos. Porém, quando elas vieram para fazer o trabalho, ali na tumba de Cristo, o que ocorre? A partir do verso 50, 51, o que acontece? Era sexta-feira, diz o texto, colocou-se o sol, e porque era sábado, segundo os mandamentos, elas foram para casa, levando os bálsamos e os aromas, e elas descansaram naquele dia de sábado. Você percebe que coisa linda nós encontramos aqui? Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar das Marias. Talvez eu diria assim para o irmão Francisco, ó, que privilégio nosso, hein? Ó, hoje é sexta-feira, mas nós estamos aqui com aromas e bálsamos. Irmão Francisco, vamos nós dois lá e vamos fazer o trabalho. Porque é para o Filho de Deus, é Jesus que está lá na tumba. Vamos lá, a gente faz todo o trabalho e olha, amanhã a gente vem para a igreja, irmão Francisco. E nós vamos falar para os irmãos que eu e você ficamos até meia-noite lá, fazendo esse trabalho para o Filho de Deus. E os irmãos vão ficar até enciumados. E olha, louvado seja Deus, ai que privilégio nós dois, fazendo um serviço para o Filho de Deus. Irmãos, olha que coisa impressionante. O trabalho era para o Filho de Deus, mas estas mulheres, segundo o mandamento, elas não transgrediram o sábado, porque na realidade, o que elas estariam fazendo não era um benefício para o Filho de Deus, era um benefício pessoal. Que necessidade tinha Jesus de lá na tumba receber o que elas estavam oferecendo? Não havia necessidade. Então, queridos, o sábado, ele tem que ser observado como tempo. E como que nós observamos o sábado como caráter? Quando o sábado é observado como tempo e como caráter, então nós santificamos o sábado. Como que nós observamos o sábado como caráter? Tem a ver com o meu caráter. Aquilo que eu vejo no dia do sábado, aquilo que eu falo no dia do sábado, aquilo que eu ouço no dia do sábado, tem a ver com o meu caráter. A maneira como eu me alimento no dia do sábado, até a roupa em que eu uso. Irmãos, as roupas que normalmente usamos para o trabalho durante a semana, não deveriam ser essas mesmas roupas que nós usaríamos para vir adorar a Deus no sábado. Então tem a ver com o meu caráter. Então tem muitas pessoas que ela tem uma noção de sábado como tempo. Bom, no sábado eu não vou trabalhar. Pronto, e ela pensa que ela guardou o sábado. Apenas não ir trabalhar ou não ir estudar no dia do sábado não é tudo. O sábado, primeiro, ele tem que ser, é um contexto. Quando eu observo o sábado como tempo, e quando eu o observo como caráter, aí então eu santifiquei o dia do sábado. E se o sábado é santificado, aí eu recebo as bênçãos do dia do sábado. Então vocês percebem uma coisa interessante. Há muitas pessoas que não estão santificando de forma real o dia do sábado. Percebem? Aqui está um resumo da teologia do sábado. E eu vou trabalhar mais esse assunto durante a semana. E isso aqui é a pedra de toque, queridos.
E Neemias, ele restaura, ele dá uma reforma na questão do dia do sábado. Eu vou dizer uma coisinha para vocês agora que é muito importante. Essa informação aqui, você escreva na tua Bíblia, escreva aí. Essa informação ela é muito importante. E essa informação ela está baseada na Bíblia e no Espírito de Profecia. Primeira coisa, o sábado tem que ser a nós deleitoso. O que significa isso, pastor Ivan? Significa, meu querido, que ao final do sábado, você está em paz, tranquilo, você está restaurado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e você agora entra na semana em paz. O que significa isto? Que se eu no final do sábado estou cansado fisicamente ou estressado mentalmente, eu não santifiquei o dia do sábado. Irmãos, escreva isso. Se ao final do sábado eu estou cansado fisicamente ou estressado mentalmente, eu não santifiquei o dia do sábado. Era melhor você ter feito outra coisa, porque você não recebeu as bênçãos de Deus daquele sábado. Pastor, pelo amor de Deus, mas é tanta coisa na igreja, tanta atividade. Eu vou explicar uma coisa biblicamente para vocês. Olha aqui no quadro. Mateus, capítulo 12, verso 5. O que diz lá? Os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam de que maneira? O que significa isso? Os sacerdotes tinham que trabalhar no dia do sábado, lógico. Eles promoviam o culto de adoração. Então os sacerdotes, queridos, no dia do sábado, quando termina o sábado, os sacerdotes é para estarem de língua de fora. Agora, os nossos membros que vêm para adorar a Deus em espírito e verdade, se ao terminar do sábado, os nossos membros estão cansados e estressados, tem alguma coisa errada. E nós, os sacerdotes, quem são os sacerdotes no contexto de hoje? Olha só o que diz o Espírito de Profecia. Os sacerdotes no templo realizavam maior trabalho no sábado que em outros dias. O mesmo trabalho feito em negócios seculares seria pecado. Mas a obra dos sacerdotes era realizada aonde? No serviço de Deus. Então, queridos, o trabalho do sacerdote no sábado é um trabalho onde ele promove o culto para os adoradores. Agora, quando esses adoradores, no final do sábado, estão cansados e estressados, então os líderes aqui equivocaram em algum contexto. Então você chegou à seguinte conclusão. Eu queria que você chegasse a essa conclusão. Há muitas atividades que nós praticamos no dia do sábado, que deveriam ser praticadas nos dias da semana. Há muitos ensaios e muitas reuniões que nós sobrecarregamos o sábado e deveriam ser feitos nos dias da semana. Então agora eu te respondo, quem são os sacerdotes hoje? Não é apenas o pastor. O pastor e os líderes da igreja somos os sacerdotes. Então líderes, ouçam o que eu vou lhe dizer agora. Ao final de um sábado, nós os líderes da igreja, nós temos que promover o culto de adoração aos nossos irmãos. Então ao final de um sábado, nós os líderes devemos estar cansados, de língua de fora mesmo, porque nós fizemos o nosso melhor para que os irmãos adorassem a Deus em espírito e verdade. Agora, se o que nós estamos oferecendo aos nossos irmãos causa neles canseira física ou estresse mental, nós temos que rever a questão do sábado, e é por isso que Ellen White diz assim, uma obra de restauração deve ocorrer na igreja nos últimos dias. Eu pergunto, será que em algum momento aí, em alguma igreja, será que não há necessidade, ou de forma até pessoal, particular, não há necessidade de fazermos uma reforma do sábado? Eu queria que você pensasse muito isso. E hoje, quando você sair da igreja, aí onde você está também, os pastores estão preparados. Você vai levar hoje um lindo folheto falando sobre o sábado. Antes do sábado, durante o sábado, após o sábado, qual deve ser o meu comportamento em relação ao santo dia do Senhor. Queridos, olha só, as famílias, olha que coisa interessante no livro de Neemias. Eu vi também naqueles dias, os seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O que significa isso? Quando Neemias volta, e ele vê os filhos de Israel, de Judá, falando meio asdodita, ele diz, o que está acontecendo? Eu pergunto a você, Deus é contra nossos filhos aprenderem uma segunda língua? Deus é contra nossos filhos aprenderem o chinês, o inglês, o japonês, enfim? Não é esse o assunto. O assunto é que a asdodita era a língua usada pelos amonitas para oferecer culto a Baal. Então, quando Tobias orienta o povo dizendo, os seus filhos têm que aprender a falar asdodita, eles estavam sendo orientados a adorar um Deus falso. Eu pergunto agora para você, que língua estão falando os nossos filhos hoje?
Que língua os nossos filhos estão falando? Da internet? Eles falam a língua da balada? Que língua os nossos filhos estão falando hoje? Nós, os pais, temos uma grande responsabilidade. A língua que os nossos filhos falam determinam se estão adorando a Deus em espírito e verdade. Que língua os nossos filhos estão falando hoje? É a língua do Senhor? Que língua eles falam? Homens de alta posição, olha só o que está escrito aqui. Homens de alta posição, chefes, a quem o povo tinha o direito de olhar em busca de conselho e exemplo. O que estava acontecendo com esses homens? Imoralidade. Sabe o que Neemias encontra, queridos? Eles encontram ali naqueles dias as famílias sendo afetadas por imoralidade. Então, homens adulterando com outras mulheres, homens de Judá participando de sacrifícios sexuais lá com o povo de Tobias, né? E os filhos de Judá casando com pessoas fora lá e fazendo casamentos ilícitos, né? E as famílias começaram a ter problema, e Neemias disse, isso não é possível, queridos. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu tenho um dia dessa semana que eu quero falar de forma mais especial. Mas as famílias estavam precisando de uma restauração, de uma reforma. Eu pergunto, irmãos, será que nós também não estamos precisando? Naqueles dias os homens, as mulheres estavam tendo dificuldades. Eu pergunto, será que nós como família, queridos, a minha família não tem que ser uma extensão da igreja. A igreja é uma extensão da minha família. Vamos falar a verdade? O lugarzinho fácil de ser crente é aqui dentro da igreja. É verdade ou não é, irmãos? A gente coloca um terno bonito, fala bonito, vem para a igreja, cumprimenta os irmãos, todo mundo, e, né? Ah, nossa, como o pastor Ivan é legal, nossa, gostei desse pastor Ivan, olha como ele fala legal, gostei do pastor Ivan. Ah, ele é legal? Você quer saber se o pastor Ivan é legal? Pergunta para minha esposa, a Vaninha, pergunta para meus filhos, a Ive, minha filha, o Tasso e Túlio, pergunta para eles se eu sou legal. Aqui na igreja é fácil ser legal. Irmãos, a questão é lá dentro de casa. Nós temos lares hoje, irmãos, me perdoem a palavra, que é um verdadeiro inferno. Nós temos hoje lares, irmãos, onde as pessoas não se comunicam mais, onde as pessoas não têm paz, não têm alegria. Nós temos hoje dentro de nossa igreja casais, irmãos, vivendo emocionalmente divorciados. O que significa isso? Casais que estão morando na mesma casa, estão até dormindo ainda no mesmo quarto, mas emocionalmente divorciados. Casais que não têm mais diálogo, não se olham mais. E vêm para o sábado, louvam a Deus, manifestam o desejo de ir para o céu. Você não vai para o céu nunca, querido. Se nós não vivermos como povo de Deus em casa, e refletir isso no convívio com a igreja, tem alguma coisa de errado. Então eu entendo que quando Ellen White diz assim, olha, uma obra de restauração espiritual deve acontecer nos últimos dias da história da igreja, e ela toca exatamente nessa questão de culto, de adoração, ela toca na questão do sábado, ela toca na questão da família. Nós precisamos cuidar de forma especial de nossas famílias. Como estão os nossos filhos espiritualmente? Estamos nós educando os nossos filhos? Nós temos paz dentro de casa? Como eu trato a minha esposa? Como eu trato o meu esposo? Né? A maneira como a minha esposa, qual é a visão que ela tem de mim como líder de igreja? Estou eu como líder? Homens, a quem o povo tinha o direito de olhar como exemplo. Eles estavam envolvidos em pornografia, passando altas horas da noite em internet olhando pornografia. Né? E depois vinham liderar as coisas de Deus. Queridos, esse estado de coisa, disse Neemias, não é possível. Então, queridos, eu queria ver aqui com vocês esse texto. Olha só. Vocês poderiam ler esse texto para mim? Vocês poderiam ler para mim? E vocês aí, aonde você está agora, por favor, vai ser focalizado esse texto, eu quero que vocês leiam em voz alta. Vamos todos ler? Vamos lá então, vai. Contendi. Eu posso ser sincero com vocês? Como vocês leem mal? Minha gente, quando a gente lê um texto como esse, tem que dar ênfase. Irmãos, olha o texto. Olha, me perdoem mostrar esse texto para vocês, mas está lá, Neemias capítulo 13, verso 25. Depois em casa você leia com mais detalhes. Mas irmãos, olha o conteúdo desse texto. E por favor, não me entenda mal ao apresentar vocês neste momento esse texto. Irmãos, vamos ler de novo esse texto? Olha, eu vou ler assim para vocês, entenda, olha só. Eu contendi com eles. Irmãos,
Vocês têm ideia do que Neemias está dizendo? O que é contender? Me ajudem. Irmãos, contender é você mais ou menos dizer assim, ô sujeito, você não está entendendo o que eu estou falando? Escuta, líderes, vocês deixaram o sábado ser profanado, a casa do Senhor ser a habitação de um amonita, vocês estão se prostituindo, vocês se tornaram homens e mulheres imorais. Escuta, vocês não estão entendendo que Deus não pode abençoar e habitar. Como que Jesus vai nascer desse povo? Então, contender, irmãos, é explicar de forma incisiva, é mais ou menos dizer assim, ó, escuta, vocês não estão entendendo não, eu tenho que abrir a cabeça de vocês e pôr lá dentro. O que eu falo não é suficiente, eu tenho que desenhar para vocês entenderem. Irmãos, isso é contender, sabe? Eu não estou dizendo que nós, os líderes, temos que sair que nem doido por aí, e abrir a cabeça do povo por dentro, mas, irmãos, nós precisamos ser um pouquinho mais atentos àquilo que Deus coloca como princípio. E depois ele diz assim, olha, eu contendi com eles e os amaldiçoei. Como é que amaldiçoou o sujeito? Eu os amaldiçoei. Imagina a ênfase que Neemias deu para esses indivíduos. E ele diz assim, ó, espanquei alguns deles. Eu não estou dizendo para os nossos líderes sair espancando e batendo os irmãos por aí, jamais poderíamos fazer isso, mas eu quero mostrar esse texto para você entender a seriedade com que deveríamos ter para com as coisas de Deus e a casa do Senhor. Eu contendi com eles, eu amaldiçoei, eu espanquei alguns deles. Como é que se espanca alguém? Hein? Como é que espanca alguém? Hoje espancamento da polícia, da cadeia, da tudo, da processo. Né? Eu espanquei alguns deles, ele, sabe? E olha, irmãos, o que está escrito a seguir, fala para mim. Arrancando-lhes os cabelos. Como é que arranca cabelo? Dá licença, eu preciso tirar um pouquinho de cabelo de você. Irmãos, arrancando-lhe os cabelos, é pegar o sujeito assim com as duas mãos e sacudir, e falar, escuta sujeito, você não está entendendo. Arrancando-lhes os cabelos. Irmãos, a ênfase é para que nós entendamos que Neemias, ele bateu, ele pegou a cinta, ele bateu nesse povo, irmãos. Né? E o que eu acho lindo no livro de Neemias, irmãos, é a resposta do povo. Aqueles que não quiseram entrar na reforma de Neemias, assim, como resultado, eles por si mesmos, eles abandonaram Jerusalém, abandonaram Judá. Muitos deles, irmãos, voltaram para a Pérsia, naquela vida de pecado que eles tinham lá. Né? É uma pena que há muitas pessoas também entre nós hoje voltando para a Pérsia. Né? Há muitas pessoas voltando lá para o mundo de onde elas vieram, é uma pena. Mas, irmãos, o grande apelo que Deus vem fazendo através do livro de Neemias, e eu peço que você, por bondade, leia mais o livro de Neemias. Se nós vivemos nos últimos períodos da história dessa terra, precisamos ler com mais ênfase o livro de Neemias, estudar em casa com os nossos filhos, irmãos. Olha só o que diz esse texto de Profetas e Reis, página 677. Os sucessos que acompanharam os esforços de Neemias. E Neemias teve naqueles dias, irmãos, um sucesso tremendo, tremendo, foi lindo. A obra de restauração do povo de Judá foi linda. Eles restauraram depois a cidade, colocaram em ordem, irmãos, o culto, o povo trazia dízimos e ofertas, uma coisa linda. Mas a obra de restauração, os esforços que acompanharam Neemias, mostram o que a oração, a fé e o trabalho, o quê? Podem realizar. É isso que nós precisamos como igreja, irmãos. Espiritualmente estarmos bem, a nossa fé estar bem com Deus, o nosso relacionamento com Deus ser um relacionamento maduro. Nesse momento, o Messias vai louvar a Deus novamente. Enquanto ele estiver, Manassés estará louvando a Deus, enquanto Manassés estiver cantando e louvando a Deus, eu vou recolher então agora os pedidos de orações. Eu peço que por bondade você aí, pastor ou líder, que está aí nos assistindo nesse momento, recolha também os pedidos de orações de nossos irmãos. E eu fiz uma promessa para vocês e vou começá-la hoje. Eu quero levar hoje todos os pedidos comigo, ok? E antes de dormir esta noite, quero ler todos os pedidos, orar por eles, estarei orando pelo seu pedido também. E amanhã, entre 6 horas e 6h30, por bondade, aonde você estiver amanhã, nesse período, você ore a Deus, ore para que Deus conceda a você, pelo poder do Espírito, uma restauração, se você tem necessidade na tua vida. E que Deus seja louvado e que você seja um fiel servo de Deus.